Com alegria, então, que a gente dá início à nossa reunião nesta noite. Uma noite fria, é verdade, mas aquecida pela presença de Deus nas nossas vidas, pela palavra de Deus dirigindo e orientando o nosso viver. Nós vamos dar início à nossa reunião com uma palavra de oração. Vou pedir para a dona Cornélia orar para iniciarmos a nossa reunião nesta noite, dona Cornélia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por este dia, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre todos nós, ó Deus, sobre os irmãos que estão presentes, apesar de distante, mas ao mesmo tempo estão presentes, Senhor, online, para agradecer pelas bênçãos derramadas a cada um neste dia. Queremos também pedir pelo esse menino que vem viajando, o Hilton, que está viajando, que ele possa chegar em paz e agradecer pela viagem, Senhor, porque o Senhor também guardou ele. E abençoe o pastor, que vai nos trazer o estudo, e abençoe cada irmã presente. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Sempre bom, sempre uma alegria, né? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo 116. Salmo 116. E a palavra de Deus nos diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Amém. Nós vemos aqui que, como diz o salmista, o Senhor é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso e Ele vela pelos simples. E quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos, de maneira que Ele dispensa graça, bondade, misericórdia para com as nossas vidas e nos livra em meio às lutas e às tribulações que nós enfrentamos. Então, a este Deus toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Nós vamos, neste momento, entoar um hino de louvor a este Deus extraordinário, maravilhoso,
Nós vamos entoar o hino 19 ao Rei Sublime, hino 19 do Novo Cântico. Ao Rei Sublime. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor, os redimidos com fervor entoam, ó nome excelso do seu bem. Perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Amém. Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, Senhor. Graças a Deus nós temos a oportunidade de servir a este Deus tão extraordinário, grandioso, glorioso e que se revela tão misericordioso. O salmista diz que ele invocou o Senhor quando ele o fez, clamando para que Deus o livrasse da queda, o livrasse a sua alma. Ele diz que Deus foi generoso para com ele, livrando-o da morte, livrando das lágrimas e livrando-o da queda. E esse Deus é um Deus que, de fato, ouve quando nós o buscamos, quando nós a Ele clamamos. Então, nesse momento, se algum irmão tiver algum pedido de oração para fazer, o momento é oportuno para que a gente possa estar fazendo ao nosso Deus aqui.
Pastor, eu quero pedir oração pela minha cunhada Leia, que ela também está internada, está com anemia muito forte, e hoje ela fez um exame assim, bem específico para ver que tipo de anemia é essa que ela tem, que ela emagreceu muito, está muito fraquinha. Então, que os irmãos estejam orando, ela se chama Leia. E Leia, agradecer a Deus pela vida do meu irmão, né? Que graças ao bom Deus está se recuperando bem nesse dia. pedir para ele recuperar também plenamente, né? Mais algum pedido de oração? Pastor, quero agradecer a Deus pelo livramento de terça-feira e pedir que os irmãos estejam orando por mim. E terça-feira eu quase ia atropelando uma mulher. Eu vinha com a carreta aqui no terminal aqui em Guarulhos, passando, o sinal estava aberto para mim. Ela passou na frente. E carreta é assim, parar de repente assim é difícil. E graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu tive um susto, não? Imagino. Mas graças a Deus deu livramento. Estar orando também pelo nosso projeto, o Projeto Servir, que retomou as atividades. Que Deus esteja abençoando toda a equipe lá que está atuando, trabalhando nesse projeto e que Deus esteja abençoando essa retomada de atividades e que isso seja bênção na vida da nossa igreja. Pastor, eu quero agradecer também, porque o Davizinho teve no médico essa semana, sexta-feira passada, e probleminha do coraçãozinho dele lá, né? Aquele buraquinho lá que ele tem no coração, diminuiu 1,5. O sopro, isso. Que bênção. Diminuiu 1,5. De 6,5 foi para 5. Que bênção. Então, agradecer, continuar orando, que quem sabe lá, quando ele tiver com 6 meses, nem seja necessário fazer a cirurgia, né? Se Deus quiser, né, Débora? Mas agradecer, né? Porque ele está aí se desenvolvendo, crescendo, deu uma engordada, então, e o coração dele está bonzinho, né? Que bênção. Agradecer porque Deus está cuidando dele, né? Verdade. Continuar orando pelo presbítero João, né, pastor? Isso, ele está em casa já, graças a Deus, né? Desde ontem à tarde. E pela dona Lúcia também, né, pastor? Que ainda está internada, a mãe do Presentino. Do Tato. Ela está internada ainda, dona Lúcia? Ainda está internada. Provavelmente, André disse que provavelmente ela saia no final de semana, mas ainda não é certo. Certo. O pastor, o Alex também estava agradecendo pelas orações, que o primo dele já se recuperou, está em casa, agora é só cuidados mesmo que tem que ter, né? Quem, ô rei? Não entendi. O primo do Alex. O primo do Alex, o Sérgio. O primo do Alex. O Sérgio, né? Nisso. Sobrinho do irmão Nilson. Que bênção. Isso, aquele que a gente esteve orando por ele. Já teve alta, agora é a recuperação em casa mesmo. Que bênção. Boas notícias. Então, vamos orar nesse momento. Eu vou pedir para que a nossa irmã Monique e depois o nosso irmão Maurício estivessem orando e intercedendo por esses pedidos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E neste momento, ó Pai, te pedimos pelos pedidos que foram feitos aqui e os agradecimentos. Te agradecemos pela vida do Davi, pela vida do presbítero João, que já está se recuperando, pelo livramento do irmão Nilson. E o Senhor, nós te agradecemos por essas bênçãos, meu Pai. Eu te agradeço também pela cirurgia do irmão da Regina, o Antônio Carlos, que tudo correu bem, ó Pai. E nós te pedimos pelos irmãos que estão enfermos, a irmã Dirce, a irmã Lúcia, a mãe do Presentino, ó Pai, entre outros irmãos, Senhor.
Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de nos reunirmos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai, e aprender mais de Ti, Senhor. Queremos te agradecer também, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, assim como o Senhor deu livramento para o irmão Wilton. Te agradecer pela vida do Davi, Senhor, que o Senhor, meu Deus, está cuidando dele, meu Pai. Te agradecer também pela vida do presbítero João, Senhor, que ocorreu tudo bem na cirurgia que ele teve que fazer, Pai. Te agradecer também, Senhor, pelo Senhor, meu Pai, suprir as nossas necessidades, nos guardar, iluminar os nossos caminhos, Senhor. Apesar de não merecermos, apesar de sermos falhos, de sermos pecadores, Senhor, ainda assim, meu Pai, o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos guarda e nos abençoa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tuas bênçãos. E te pedimos, Senhor, fale conosco nessa noite. Use o teu servo, Senhor, que irá trazer o estudo para nós. Nos ajude, Senhor, a pôr em prática o que iremos aprender hoje, Pai. E te pedimos, Senhor, tome as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, as nossas famílias, Pai. E tudo que nós fizermos, Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Pois é isso que te pedimos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É muito bom a gente poder estar juntos, poder meditar na palavra de Deus. Nós vamos então dar continuidade, nós estamos estudando a respeito do Sermão do Monte, e nós estamos na terceira parte, né? Na primeira parte nós estudamos a respeito do caráter do cristão, né? Falando das bem-aventuranças. Depois nós falamos da influência do cristão, baseado nos versículos 13 a 16 do capítulo 5. E a semana passada nós começamos a falar a respeito da justiça do cristão. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Hoje e algumas quintas-feiras, e a gente vai entender por que a gente vai dar essa continuidade. Nós vamos ler então o texto que está lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo... Hoje eu ia até estender um pouquinho mais, mas eu resolvi caminhar um pouquinho mais devagar, melhor assim, para a gente poder ir sedimentando aí aquilo que Jesus está nos ensinando. Nós vamos até o versículo 26. Mateus capítulo 5, do 21 até o versículo 26. Quando Jesus nos diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Até o versículo 26. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para compreender a tua palavra. Permita-nos, ó Deus, que sejamos edificados, instruídos e fortalecidos nos teus ensinos. Ser com a tua igreja, abençoa-nos,
Orienta-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nos versículos 17 a 20, que nós vimos na semana passada, Jesus vai deixar bastante claro que ele não veio para revogar a lei e os profetas. Ou seja, seu objetivo não é alterar aquilo que foi dito, aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. O seu objetivo é vir para cumprir a lei de Deus e cumprir a vontade de Deus. E, de fato, Jesus faz isto, dando a estes ensinamentos profundidade e resgatando o sentido original pretendido por Deus o Pai e submetendo-se a estes mandamentos, a estas instruções. Então, nesta última parte de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus vai apresentar exemplos de como as tradições e as interpretações superficiais dos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. E aqui é interessante, a gente vai dizer, a gente às vezes pensa assim, Jesus está dizendo, olha, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? Talvez a gente tenha a impressão que Jesus está mudando aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Não é esse o sentido aqui. Porque a gente tem que notar aqui, ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Né? Ele não diz como ele costumeiramente afirmava, está escrito, olha, vocês ouviram o que está escrito, vocês compreenderam o que está escrito. Não é isso que ele diz. Ele está dizendo que ouvistes o que foi ensinado. Então, o contraste aqui não é com o ensino do Antigo Testamento, mas com a interpretação que os religiosos, nos dias de Jesus, estavam dando aquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento e estavam deturpando este ensino. Então, Jesus, olha, eu não vim mudar isto. Eu vim cumprir aquilo que Deus havia dito e de maneira que vocês podem agora entender o significado daquilo que Deus quer nos seus mandamentos, na sua palavra e a maneira como nós devemos nos submeter a estes mandamentos. Então, nós vamos observar, meus amados irmãos, que e essa é a tônica de que praticamente todo o Sermão do Monte, Jesus ele vai fazer aqui um relacionamento entre o Antigo e o Novo, né? E ele vai dizer e vai ampliar a respeito daquilo que eles tinham se ensinado e vai resgatar o modo correto daquilo que Deus disse e a maneira como eles deveriam viver de acordo com esta verdade. Então, vejam só, meus amados irmãos. O primeiro exemplo de correção que ele nos traz está fundamentado no sexto mandamento, quando Deus diz lá no Antigo Testamento que nós não devemos matar. Não matarás. É este o sexto mandamento. Né? Agora, obviamente que, e aqui a gente não vai entrar nessa questão específica, com detalhes, porque não é esse o objetivo, isso é tema para um outro assunto, a gente vai entender que no contexto bíblico, a declaração do sexto mandamento de não matar é mais amplo. O que Deus está proibindo no sexto mandamento não é a supressão da vida humana em qualquer circunstância. Tá? Eu posso, em defesa própria, tirar a vida de alguém que, de repente, me ameaça com o risco de morte.
em caso de guerra, eu tenho a autorização para tirar a vida. Então, Jesus não está... O mandamento do Antigo Testamento não está dizendo que qualquer supressão da vida humana em qualquer circunstância deve ser evitada. Mas a ideia do sexto mandamento está ligado ao homicídio. E aí Jesus deixa bem claro aqui, e o título, né, é a respeito do homicídio. Né? Agora, eu não vou entrar em detalhes nessa questão da pena de morte, da morte, isso é assunto para outro momento, né? Um outro estudo. Mas aqui a gente pode afirmar e dizer que Jesus está aqui, como eu já disse, comparando o ensino dos escribas, dos intérpretes da lei, dos religiosos dos seus dias, com a maneira como Jesus diz. Né? Então, os escribas, que eram os mestres judaicos, eles restringiam o mandamento ao ato de matar em si. Agora, Jesus ele vai dizer, olha, que a lei proíbe não só o assassinato, mas a raiva e qualquer violência verbal ou física que eu pratico contra o meu próximo. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traduz este versículo dizendo assim: qualquer um que ficar com raiva do seu irmão, quem disser a seu irmão, você não vale nada, quem chamar o seu irmão de idiota. Então, vejam só, quando Jesus ele diz aqui no versículo 22, eu, porém, vos digo, né? Eu, porém, vos digo, ele indica 3 formas pelo qual nós podemos quebrar este mandamento de não matar. Né? Primeiramente, então, ele lembra que nós quebramos o 6º mandamento de não matar quando nós temos ira, ou quando alguém se ira contra o irmão. Né? A ideia de você ficar com raiva de alguém. Né? Segunda circunstância é que quando eu profiro um insulto, né, que era uma atitude muito adotada pelos judeus, que significava considerar o outro um desmiolado. Né? É isso aqui que ele diz assim, na ideia de se irar contra o seu irmão, estará sujeito a... E quem proferir um insulto ao seu irmão, né? De chamar de tolo, é alguém vazio, né? De cabeça vazia, né? Desmiolado, ou referir-se a essa pessoa como um estúpido, um cretino, né? Ou, em um terceiro lugar, quando eu me dirijo ao próximo e o denomino como louco, né? Chamar o irmão de louco, que é o mesmo que xingar o irmão de tolo, insensato, idiota. Então, nós vamos verificar que Jesus ele vai dizer que raivas e palavras insidiosas são equivalentes ao homicídio. Né? Ou seja, obviamente que, às vezes, quando eu alimento o ódio, a raiva no meu coração, isso não quer dizer que necessariamente eu vou tirar a vida do outro fisicamente. Mas a presença deste sentimento de raiva, de ira, de vontade de tirar, pode, em determinada ocasião, até mesmo tirar a vida do seu irmão. Agora, Jesus vai dizer, o simples fato de eu desejar a morte de alguém, isto implica no rompimento do 6º mandamento. Né? Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 15,
Vejam só que o apóstolo do amor vai nos dizer, 1 de João 3,15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Pois não, a Damiana está fazendo uma pergunta aqui. Vocês também podem fazer pergunta, viu? Tem um versículo que fala assim, que se a gente ignorar o outro, a gente matou o irmão. Sim. Então, nesse sentido, quando eu odeio meu irmão, que eu desejo a morte dele, automaticamente eu desvalorizo a pessoa dele e ignoro, como se aquela pessoa fosse invisível para mim. Exato. E aí, nesse caso, também... Está quebrando o mandamento. Está quebrando o mandamento, porque se quando eu ignoro ele, eu estou pecando, um pecado, como se eu estivesse matando meu irmão, a Bíblia fala, então é a mesma coisa. Sim. Então, por isso que quando a gente odeia, a gente está matando o irmão. Porque a gente acaba ignorando também, né? Exato. A Damiana está colocando aqui, deixa eu traduzir aqui para vocês. Ela está dizendo que muitas vezes a gente, tem uma atitude de ignorar alguém que a gente não é muito chegado, não tem muita intimidade, então a gente acaba ignorando, colocando de lado. E isso é também uma maneira de eu tratar o meu irmão de uma maneira que eu não deveria tratar. Né? E eu estou quebrando também o 6º mandamento ao ignorar, ao não valorizar, ao menosprezar aquele que está do meu lado. Né? Então, raiva e os insultos são sintomas do desejo da pessoa de acabar com a outra pessoa. Né? Alguns chegam até a dizer assim, eu gostaria que morresse. Né? Pois não, quem pediu a palavra? Maurício. Fala, Maurício. Só para acrescentar, assim, quando a Bíblia fala e quem lhe chamar de tolo, esse tolo seria aquelas palavras que machuca a pessoa, né? Tem pessoa que fala, poxa, eu preferia tomar um tapa do que ouvir uma palavra. Seria aquelas palavras que machuca por dentro a pessoa. Um exemplo, tipo o marido que fala para a esposa que ela não presta, um exemplo. Seria essas palavras, assim, né? Que por dentro dói dentro da pessoa. Sim, aí, assim, o seu irmão, o tolo seria isso, né? Sim. Você julgar, considerá-lo como uma pessoa insensata, um idiota mesmo. O termo é forte às vezes, mas essa é a ideia. Você considerar o outro como se ele fosse um idiota. E a pessoa está se colocando numa posição maior. E veja só, aí a gente vai percebendo, porque o que a Bíblia fala? Um abismo chama outro abismo, não é isso? Pô, Cláudia, eu virei o negócio do lugar, porque esse lado aqui tava tudo preto. Que isso? Pronto, já fechei o áudio da dona Nair. Dona Nair estava discutindo lá, não sei com quem lá. Já fechei o áudio dela, pronto. Então, veja só, quando eu trato alguém como um idiota, eu desconsidero, isso quer dizer que eu me considero melhor que o outro. Aí entra o pecado da soberba também, na minha altivez, de eu me julgar melhor do que o outro. Né? De humilhar o outro, de menosprezar. Né? Então, vejam só, o que nós podemos entender é que Jesus ele é muito direto ao nos mostrar as duras consequências que são reservadas àqueles que insistem em permanecer no seu erro, né? E vão ser julgados no tribunal. Né? O ideal divino é que todos vivam em harmonia. Esse é o ideal. O ideal que Deus espera, principalmente na sua igreja, é que haja harmonia nos relacionamentos interpessoais. Agora, lamentavelmente, às vezes a gente pode observar, e isso de fato às vezes acontece, dentro das nossas igrejas, que há pessoas que têm os seus relacionamentos rompidos. E o pior de tudo é que muitas vezes eles nem procuram praticar a lição pregada e ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Infelizmente, às vezes a gente tem visto isso de irmãos, né?
eu não falo com fulano, porque eu não gosto do fulano. Não, né? Então, esquece, e Jesus está dizendo que quando eu trato assim, principalmente o meu irmão, eu estou quebrando o 6º mandamento. Ele está em pecado, Né? E está em pecado, e não tem as bênçãos de Deus, não. Né? Infelizmente. Então, nós vamos verificar, e depois, e a gente vai ver isso também de uma forma muito clara, que Jesus vai trazer 2 aplicações bem práticas com relação a esse princípio. Né? Primeiro, como diz respeito no relacionamento entre os crentes, e depois no relacionamento com aquele que não é cristão. Né? Então, vejam só, o que nós vemos Jesus ensinar de uma forma muito clara aqui, o princípio é que, como cristão, nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos. Onde eu devo promover no meio daqueles com quem eu convivo, seja na igreja, fora da igreja, é que eu devo promover a reconciliação. E quando nós olhamos para esta mensagem do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que nós podemos observar de uma forma muito clara é que a reconciliação que Deus requer dos seus filhos é um mandamento de Deus. O 6º mandamento da lei de Deus proíbe tirar a vida do próximo. E, felizmente, a maioria tem respeitado essa ordenança, pois para Deus é proibido cometer o assassinato. Agora, muita gente também tem desobedecido a Deus quando não acata o mandamento da reconciliação. Olha só. Então, eu quebro por não querer me... dificuldades de relacionamento a gente vai ter. Mas é nossa responsabilidade cultivar a reconciliação. E quando eu não procuro reconciliar-me com aquele com o qual eu tive uma dificuldade, eu peco. Peca-se, então, pela não ação de matar, mas pela omissão de não perdoar. É responsabilidade nossa cultivar um relacionamento saudável com o meu irmão ou com qualquer pessoa que seja. Mesmo com o ímpio, porque eu devo considerar que o ímpio, ainda que ele não seja convertido, é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e eu devo respeitá-lo. Então eu tenho que promover a reconciliação. E perdoar faz parte deste processo de reconciliação e o perdão é um mandamento divino. Quem mantém inimizade ou desavença com alguém não pode ser considerado como cristão, porque não adotou um dos princípios fundamentais do Evangelho. Se alguém disser, diz a palavra de Deus, João falando de novo, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? E, infelizmente, às vezes, como eu disse, a gente tem visto pessoas no nosso meio tendo uma atitude incoerente com aquilo que ele professa crer no nosso convívio. Agora, um outro aspecto importante que Jesus deixa bastante claro aqui é que a reconciliação entre eu e o próximo é uma condição para que o meu culto, a minha adoração, seja aceitável diante de Deus. Né? É por isso que Jesus vai dizer aqui, depois, né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Ó, e é interessante, porque ele diz assim, olha, se você lembrar que alguém, ou que o teu irmão, tem alguma coisa contra você, não é você contra ele. É o outro que tem contra você. Né? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Então, o culto é um grande privilégio daqueles que são ou fazem parte do reino de Deus, do súdito do reino de Deus. No entanto, o culto e a oferta do discípulo só tem significado e valor se ele mantém um bom relacionamento com os seus irmãos. Só há culto vertical no relacionamento homem com Deus, né, nessa relação vertical, de cima para baixo, quando as atitudes do adorador encontram a horizontalidade da vida nos relacionamentos humanos. Deus quer antes misericórdia do que sacrifício. Então, para que o meu culto, a minha adoração seja agradável diante de Deus, eu não posso ter uma vida rompida com o meu irmão, com qualquer que seja. O ideal de Deus é a reconciliação. Né? Então, vejam só. Olha só o que o reverendo John Stott diz. O John Stott diz assim, se você estiver na igreja, no meio do culto de adoração, e de repente se lembrar que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vai fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão, peça-lhe perdão. Primeiro vá e depois venha. Primeiro vá reconciliar-se com seu irmão, depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. Não é fácil, irmão, ser crente, né? É complicado. É muito difícil. Porque, por causa da nossa natureza pecaminosa que luta dentro de nós, nós resistimos e muito a isto. Não é fácil viver isto. Mas é possível porque Cristo nos deu da sua palavra, nos deu do seu Espírito. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que a reconciliação é uma atitude urgente. Nós não podemos adiar a reconciliação. Tanto é que o texto deixa claro que, e Jesus deixa isso bem claro, que se for necessário, interrompe a sua adoração, a sua oferta, se há laços rompidos entre os adoradores, e vá lá reconciliar com seu irmão. Né? É interessante que um pastor ele faz uma observação legal, ele diz assim, na lei romana, o acusador podia levar o acusado perante o juiz. No caminho do tribunal, poderiam fazer um acordo, mas depois que chegassem ao juiz, o faltoso seria julgado de acordo com a lei. Teria que pagar até o último centavo de sua falta. Então, é interessante isso. Né? Por isso que Paulo vai recomendar para nós, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não? Então, não deixa eu chegar lá no tribunal. Quando chegar no tribunal, aí não tem jeito, não. Mas a gente tem que urgentemente, né? Fala, Damiana. Mas, pastor, pois não, Dan. Quando o seu irmão não quer reconciliação, você está perdoado. Você pode prestar o culto e este culto será aceito. Sim. O que é conceder perdão ao outro? É interessante essa colocação, viu, Débora? Porque, assim, veja uma coisa. Quando eu digo que eu perdoo o meu irmão, esse é meu entendimento. Eu estou dizendo, não é que eu vou esquecer o que ele fez para comigo, mas eu estou dizendo, olha, você não me deve mais nada.
Agora, o problema é entre você e Deus. Comigo está tudo certo. Você só tem que acertar as contas com Deus. Então, quando eu o perdoo, eu resolvo deixar que Deus trate o problema com ele e que eu não vou intervir. Não, mas eu digo assim, por exemplo, eu sei que eu prejudiquei alguém, ou alguém tem raiva de mim. Aí eu vou lá e peço perdão para essa pessoa. Só que essa pessoa não me perdoa. Aí... eu fico livre do... Exatamente. Você fica livre do peso das consequências, porque o problema é o endurecimento do coração do outro, que não aceitou o seu perdão. Entendi. A gente está Pastor, com a nossa consciência tranquila. Fala, Vitor. Deus nos perdoa e esquece. Nós não deveríamos fazer o mesmo? Sim, né? Mas quando eu digo aqui que eu perdoo, é que eu não vou tratar o outro com base na minha justiça, mas deixar que Deus trate o problema segundo a justiça dele. Isso é perdoar. O Vitor está falando no sentido da gente esquecer como Deus esquece. A gente não tem essa capacidade que Deus tem. Esquecer, por exemplo, quando alguém faz algum mal para mim, eu não esqueço. Mas eu resolvo não tratá-lo mais com base naquilo que eu sei. Mas deixar que Deus trate disso. E eu decido perdoá-lo e amá-lo, apesar de tudo que ele tenha feito com relação a mim. É essa a ideia. Eu acho que esquecer é impossível para nós, né? Mas você decidir não tratar mais o seu irmão com base naquilo que você sabe, mas com base no amor que Deus derramou no seu coração e amá-lo como Deus nos tem amado. Mas, bem, eu creio que Deus também, ele não vai olhar para a gente e ver o nosso pecado. Porque através de Cristo nós já fomos perdoados. Sim. Mas ele sabe de cada pecado que a gente cometeu. Sim. Ele esquece nesse sentido. De que ele não vai te olhar e te julgar pelo que você fez. Exato. Porque Cristo, através de Cristo, do sangue de Cristo, nós somos redimidos. Sim. A Damiana está dizendo o seguinte, que não é que Deus... É interessante talvez a colocação dela. Ele está dizendo que Deus, ele olha para nós, sabe que nós pecamos, mas ele resolve tratar com base naquilo que Cristo fez por nós. Não é que ele não vai lembrar mais do nosso pecado, no sentido que ele passou uma borracha ali, mas ele não vai tratar. E é exatamente isso que eu estou falando, que nós devemos ter a mesma atitude para com aqueles que são o nosso próximo, para com aquele que é o nosso próximo. Né? Pastor. Fala, Maurício. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, pedir muita força para Deus, porque assim, se uma pessoa faz mal para a gente perdoa, a gente tem que tomar cuidado para não acabar ignorando a pessoa. Eu perdoo, mas a nossa atitude de ignorar a pessoa, de se afastar da pessoa, é meio complicado isso também, né? Porque assim, a pessoa faz mal para a gente não vai esquecer, lógico. Só que também as nossas atitudes também com essa pessoa não tem que ser de querer ignorar a pessoa também, assim. Sim. Como lidar com isso também? Eu entendo, Maurício, que é um processo também. Porque mesmo que você restaure, né? Mesmo que você restaure o relacionamento, a amizade não vai ser a mesma. Pelo menos a princípio. E isso leva tempo. Desculpe, eu vou usar uma ilustração pessoal. Tá? Eu vou usar uma ilustração pessoal aqui, minha, uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás, eu fui pastor numa igreja no interior e nós tínhamos o conselho, eram 3 presbíteros. 3 presbíteros. Eu estava eleito na igreja
Estava no segundo ano, de 5 anos, eu tinha mais 3 anos pela frente. Né? Quando chegou no início do segundo ano, eu sentei com o conselho e conversei com os presbíteros. Falei, olha, irmãos, como é que foi esse primeiro ano? Estamos iniciando o segundo ano. Os irmãos têm algum problema com relação ao meu ministério? Não, pastor, está tudo muito bem. Quando chegou em agosto, o que aconteceu? 2 presbíteros resolveram entre eles, sem reunir o conselho, convidar um outro pastor para vir para a igreja e me mandar embora. E eu fiquei sabendo a coisa por acaso. Aí, quando eu reuni o conselho, eles disseram assim, pastor, são 3 presbíteros. Nós somos 2, então nós somos a maioria. Um desses presbíteros era um amigo íntimo que sentava à minha mesa e comia comigo quase todo final de semana. Gente, deu uma confusão, porque eu tive que convocar a igreja para romper os laços pastorais. Eu não queria ir embora. O outro presbítero também não queria que eu fosse embora. Foi uma fase muito difícil, uma experiência muito difícil. Obviamente, essa amizade que eu tinha com esse presbítero rompeu. Quebrou. Só que é interessante, eu fui embora da igreja. A contragosto, mas eu fui embora. No ano que eu fui embora, no outro ano que eu fui embora, porque eu tinha que terminar aquele ano, um dos presbíteros, Deus transferiu ele de emprego, ele teve que mudar de cidade, ele teve que ir embora da igreja também. E aí ele mudou, eu mudei de cidade, ele mudou de cidade, não vi mais. E a gente perdeu o contato. Passado um tempo, eu já tinha estado em algumas igrejas no interior. Esse presbítero me procurou. Depois de uns 15 anos, né? Ele me procurou, passou quase 10 anos depois. E ele me procurou e eu falei, então vem aqui em casa. Recebi ele na minha casa. Restauramos a amizade. Depois eu vim para São Paulo e esse presbítero, ele foi para o seminário, foi ordenado pastor e hoje ele é pastor presbiteriano também. E estava pastoreando aqui em São Paulo, até um tempo atrás. Aqui a gente voltou à amizade, mas, obviamente, eu tenho amizade com ele, a gente se conversa, pergunta da família dele, ele pergunta da minha, a gente se relaciona até hoje, num bom relacionamento, mas, obviamente, aquela amizade que eu tinha, não tem jeito. Ele é meu amigo, eu o perdoei, ele me perdoou, nós nos acertamos, estamos em paz com Deus, somos amigos, mas não temos o mesmo tipo de amizade. Então, é isso que acontece, entendeu, Maurício? É isso que eu... Agora, às vezes esse processo não é tão imediato assim, né? Muitas vezes Deus tem que trabalhar muito o meu coração, o coração do outro, para que haja esse processo de restauração e transformação que deve existir no meio do povo de Deus. Não é? Então, é uma luta tremenda, irmãos. É uma luta tremenda, né? Portanto, meus amados irmãos, para a gente concluir, nós não devemos ficar com raiva, não devemos insultar, não devemos desejar a morte do outro. Devemos buscar o perdão, devemos buscar a paz, devemos pagar as nossas dívidas, buscar a reconciliação, né? E devemos fazer isto o mais rápido
que pudermos. Este é o caminho que Deus quer, né? Quando ele diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, ou proferir um insulto, vai estar, ou chamar ele de tolo, vai estar sujeito ao julgamento. Que Deus nos abençoe. Fala, Damiana, quer falar mais um pouquinho aqui, Damiana? Fala aqui no microfone, para todo mundo ouvir também, né? Vem mais perto. Eu acho assim que, em relação a esse mandamento, a gente precisa vigiar bastante, porque, principalmente entre família, isso acontece muito entre famílias, né? Verdade. As desavenças acontecem muito na família. Então, às vezes, a gente ouvindo e participando do estudo desse, a gente pensa longe, a gente pensa lá na igreja, a gente pensa no amigo, mas essa valorização, esse respeito, esse amar tem que começar com o esposo, com os filhos, com a nora, com a sogra. Eu acho que é o mais grave. Sim. Porque a convivência familiar ela não é fácil. Não. Ela tem que ser uma convivência altruísta. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim. Eu não sei se vocês todos ouviram o que ela disse, mas só para... ela diz, o maior desafio é viver esses valores que Jesus está nos ensinando dentro do contexto familiar. Porque dentro do contexto familiar, o relacionamento marido, mulher, filho, pai, nora, sogra, genro, sogro, a luta é complicada, né? E mais do que nunca, esse é o grande desafio, você vivenciar esses valores dentro da sua casa, dentro do seu lar, para a honra e glória do nosso Deus, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim. Semana que vem a gente fala a questão do casamento, né? Que vai entrar a questão do adultério, que é um outro exemplo que Jesus trata a respeito de fazer com que o cristão viva a justiça conforme a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim. Vamos orar? Débora, nos dirige a Deus em oração, Débora? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada porque ela nos orienta, ela nos ensina e ela nos adverte, ó Deus bendito. E nesse instante acabamos de aprender o quão importante, ó Deus bendito, é termos paz e amor e perdão com os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus bendito, ensina-nos e capacita-nos, ó Deus, e ilumina-nos para que possamos aprender e entender e praticar, Senhor, isto que acabamos de aprender. Pois somos falhos, somos às vezes orgulhosos. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos orgulhosos, por não querermos às vezes nos humilhar diante de um irmão, e até mesmo, muitas vezes, diante de Ti, Senhor. Perdoe por esses nossos pecados. E ajuda-nos, Senhor, a obedecermos a Tua palavra, a Te amarmos acima de tudo e de todos. E amarmos também aos nossos irmãos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. 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 Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que em breve possamos estar juntos novamente.